A paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o próprio Deus, a todos os filhos de Deus na face da terra. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, o Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 26. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. E aconteceu que quando Jesus concluiu estes discursos, disse aos seus discípulos: esses discursos que o Senhor concluiu foram vários, começando pelos escribas, fariseus, saduceus, herodianos, para os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas e para os próprios apóstolos. E nós já vimos que o discurso que o Senhor Jesus fazia era verdadeiro. Por isso não soava bem nos ouvidos daqueles que o ouviam, porque ele falava a verdade e falava também o fermento que havia em cada um com respeito a Deus e a sua palavra. Mas agora aqui nós estamos vendo uma comunhão mais íntima, a comunhão do Senhor Jesus com os seus discípulos, os seus 12 apóstolos. Porque os apóstolos, depois de cada discurso que ele tinha, com cada classe religiosa, política ou não, os discípulos recebiam uma explicação adicional, detalhada, com respeito àquilo que Jesus havia falado. Então Jesus concluiu, terminou todo o seu encargo de expor todo o fermento e a mentira que havia no meio do sistema religioso e no sistema político. Agora o Senhor disse assim: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Então nós sabemos que a Páscoa foi instituída por Deus lá no Egito, quando o povo estava escravo por mais de 450 anos. E a última praga foi a morte de todos os primogênitos, de todos os egípcios e de todos os animais no país do Egito. Houve um velório nacional lá no país do Egito. E naquela noite o Senhor libertou o povo do Egito. E Deus instituiu a Páscoa. O que é o item mais importante da Páscoa? É o Cordeiro Pascal. Sem defeito, sem mancha, sem mácula, que deveria ser imolado, e o sangue passado nos umbrais das portas, e aquela noite eles deveriam passar comendo aquele cordeiro. E não podia sobrar nada para o outro dia, com ervas amargas e pães asmos, sem fermento. Mas hoje chegou a Páscoa verdadeira que Deus havia instituído lá no Egito. Porque agora o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista falou isso a respeito dele, ia ser sacrificado, imolado. Então essa Páscoa que o Senhor Jesus festejou e participou junto com seus discípulos, era a última Páscoa que ele ia fazer em vida como ser humano. Porque naqueles dias ali, no terceiro dia, na sexta-feira, ele seria imolado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje nós precisamos saber que Jesus, agora, ele vai ser examinado pelo sistema religioso, pelo sistema político, pelo sistema individual de cada pessoa, ele vai ser examinado, porque não podia haver defeito nele, porque ele é o Cordeiro de Deus. Então a Páscoa é a figura da crucificação de Jesus na cruz que ele ia passar nesse momento. E depois ele instituiu a ceia, o partir do pão, que é para nós não nos esquecermos de que ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o pão asmo, ele também é as ervas amargas. Então hoje, quando nós celebramos a mesa, a ceia do Senhor, da maneira como você quiser dar essa nomenclatura, nós celebramos a Páscoa do Senhor, com realidade. Porque hoje não é uma questão física do cordeiro em si, mas hoje é uma questão de nós tomarmos um pão simbolizando o cordeiro que é Cristo. E esse pão tipifica tanto o seu corpo físico, que foi entregue, partido, moído por nós, como também inclui agora todos os filhos de Deus num único pão, que é o corpo de Cristo. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa,
e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Quem é o Filho do Homem? Era ele. Depois, os príncipes, os sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, reuniram-se na sala do sumo sacerdote que se chamava Caifás. Então, o que aconteceu? Agora, o sistema religioso, Caifás, aqui o sumo sacerdote e os sacerdotes, o sistema judaico de adoração a Deus, fez da palavra de Deus, do templo onde Deus colocou a sua palavra, um sistema religioso exclusivista para si próprios. E todas as nações, que são os gentios, que não eram judeus, eram considerados como porcos, nem se cumprimentava, nada. Então fizeram do amor de Deus uma coisa exclusiva para si próprio. E fizeram vários tipos de rituais, que quem não cumpria aquilo estava fora do sistema judaico de adoração a Deus e era excluído da congregação. Não permitia-se entrar aquela pessoa. Quem era o líder? Os sacerdotes que Deus estabeleceu. Quem era o cabeça? O sumo sacerdote. Então se corromperam, se venderam e fizeram daquele templo de adoração lá em Jerusalém um lugar de comércio, onde as pessoas ganhavam propina para poder fazer o serviço de obrigação deles, receber as ofertas do povo em serviço e sacrificar aquilo a Deus. Então agora, Jesus vai ser examinado por essa classe. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Por que o sistema religioso judaico queria achar um dolo, um motivo e matar ele? Porque ele falou toda a podridão e o fermento que havia no meio deles. Então eles passaram a odiá-los, a odiar o Senhor. Por isso que o Senhor disse assim: eu vim para o que era meu, mas o meu não recebeu. Ele veio para a figueira não creu, matou ele na cruz. A figueira secou, o povo perdeu a sua pátria. Então aqui nós vemos um processo de fim. Para Cristo era o começo, porque ele ia morrer, era o fim, mas ele ia ressuscitar, ele é Deus. Mas para o sistema de adoração judaico era o fim. Não acabou com a morte de Jesus, mas depois de 35 anos, tudo se cumpriu da maneira que o Senhor falou. Aquele centro de adoração foi derrubado, até hoje está derrubado, não existe mais o templo. Mas ele será reconstruído, porque é a palavra de Deus. Mas diziam: não vamos fazer isso durante a Páscoa, a festa da Páscoa, para que não haja alvoroço entre o povo. Porque eles que deviam ter crido e recebido o Senhor Jesus, não o fizeram, mas eles temiam o povo que creram e receberam o Senhor. Então hoje nós temos aqui uma experiência muito preciosa para a gente observar. Nós vamos ser o povão que acreditou e ama e adora e serve a Deus? Ou nós vamos fazer um sistema religioso para nós com o nome que nós acharmos que é mais adequado? A igreja só tem um nome, a igreja, como água, água. Mas quando aqueles que entendem da Bíblia, da palavra de Deus, que até ensinam as pessoas a palavra de Deus, e tem muitas verdades nesses ensinamentos, acrescentam a pitada do fermento na massa, que leveda toda a massa. Quando se faz sistemas para si próprios, tendo benefícios financeiros de todo tipo de coisa, tanto de salário para si próprio, como benefícios para si próprio de bens terrenos, uma manipulação política para que aquelas pessoas possam eleger aquele representante daquela religião, enfim, seja lá o que for. Se faz da palavra de Deus o mesmo sistema religioso que os judeus fizeram com a palavra de Deus, pura e sem fermento. Qual foi o fim? Destruição cabal, total. No ano 70, todo esse sistema foi arrasado, foi destruído por Deus. Ele falou assim: não vai ficar uma pedra em cima da outra. Porque foi ele que tinha instituído aquilo. Mas os judeus corromperam e ele veio fazer uma limpeza nesse lugar. Assim será agora na volta do Senhor.
Todos os grupos cristãos que tomaram para si um outro nome que não é o de Cristo, que não é a igreja, o corpo de Cristo, e fazem o mesmo tipo de comércio com os fiéis que estão ali, muitos por ignorância, por não terem entendimento e acharem que aquilo que estão aprendendo ali é a pura verdade da palavra de Deus e fazem isso com simplicidade, o julgamento de Deus virá. Está muito perto para começar o arrebatamento da igreja, e não será toda a igreja que será arrebatada, serão os vencedores da igreja. A maior parte ficará para a grande tribulação, porque serão destruídos pelo Senhor todo o sistema. Não vai ficar pedra sobre pedra. Quem que Deus vai usar para destruir todos os sistemas religiosos, seja ele qual for? O governador mundial, o anticristo. Assim como Deus usou o imperador romano no ano 70 para destruir todo o sistema judaico e bani-los da sua pátria. Isso vai acontecer novamente. Então hoje, os religiosos, seus líderes, quando ouvem a verdade da palavra, com certeza caem nessa mesma situação, não apreciam muito isso que estão falando. E eles sabem que é verdade, porque está aqui na palavra. Assim como o sumo sacerdote e os sacerdotes sabiam que o que Jesus estava falando era verdade. Porque foi ele que deu a lei, ele conhecia a lei, ele era a própria lei, ele era a própria palavra. Qual foi o fim? Crucificação. Por isso que Jesus hoje diz assim: todos os que seguirem o Senhor Jesus serão perseguidos. O Senhor Jesus já avisou. Então não pense você e eu que, se falarmos a palavra de Deus como ela é, os sistemas religiosos, políticos vão nos amar e nos querer bem. Não, não vai acontecer isso. Isso é uma utopia. Pelo contrário, vai acontecer desta forma. Só que hoje o Senhor fez uma promessa para nós. Se nós formos fiéis até a hora de começar a grande tribulação, Ele vai vir arrebatar os vencedores. Então hoje nós estamos diante de uma situação que nós podemos ter a vida do Senhor e vivermos uma vida profana, uma vida promíscua, que a gente adora a Deus e adora as imagens, que a gente invoca o Senhor e participa de invocação de demônios, de anjos caídos, seja lá o que for, tudo quanto é tipo de invocação de espíritos, uma vida dupla. Mas e aí? O que vai acontecer? Seremos deixados para trás. Para o Senhor nos purificar, para que Ele possa ter uma oportunidade, nós também, de nós sermos limpos dessas misturas. Então hoje nós temos que escolher quem é que a gente quer servir. E se você escolher o Senhor e for absoluto por Ele, você também vai experimentar as ervas amargas da Páscoa. Mas você também vai desfrutar do cordeiro, do pão asmo. E você também vai desfrutar o ser liberto do sistema. Mas vai ter ervas amargas. Então que o Senhor hoje, Ele nos ensine como comer essas ervas amargas, o pão asmo e o cordeiro. E que cada dia da nossa vida seja uma Páscoa. Porque o Senhor falou que não era para celebrar a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana. Ele falou assim: olha, todas as vezes que vocês se lembrarem de mim, da minha morte, da minha ressurreição, do preço que eu paguei por vocês, partam o pão. Então hoje, quando nós oramos, lemos a Bíblia, já é um partir do pão, além de que nós também devemos praticar os símbolos para a gente expor diante do diabo: olha, o que eu vivo todo dia é a minha Páscoa, agora eu vou fazer uma festa aqui para que isso seja exposto diante de você. Que nós somos pelo Senhor, pela sua igreja, pelo seu reino. Que o Senhor tenha grande compaixão de nós. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pela tua verdade e pela tua palavra. Hoje, Senhor, o que mais Satanás deseja para com os seus filhos que já creram em ti é adicionar fermento, é colocar dúvidas, é fazer com que os seus filhos tenham um viver duplo de adorar ao Senhor, porque agora já não tem mais jeito, tem a tua vida, mas segui-lo paralelamente.
Só o Senhor pode nos libertar, nos mostrar, nos iluminar, nos fortalecer, para que nós não tenhamos nada a ver com o reino das trevas. Salva-nos, Senhor, dessa geração má e perversa. Nós somos, Senhor, corruptos, pecadores e maus. Mas foi para isso que o Senhor morreu na cruz. E nós estamos aqui te pedindo que o Senhor nos limpe, nos purifique e nos leve pelo teu caminho da vida. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Vamos continuar lendo a Bíblia? Vamos continuar comendo o maná? Comendo o cordeiro? Comendo as ervas amargas? Que o Senhor possa nos ajudar a viver a vida humana plena, cheia da vida dele. Louvado seja o Senhor.